O despertar do Brasil, a onda global e a urgência da gestão soberana. As movimentações econômicas de abril de 2026 não são um soluço do mercado. São o início de uma reconfiguração estrutural. O Brasil se consolidou como porto seguro do capital global, enquanto o Hemisfério Norte e o Oriente Médio lidam com tensões geopolíticas severas e os Estados Unidos enfrentam uma dívida pública projetada para ultrapassar 143% do PIB até 2030. O mundo olha para o Sul e conclui: sem o Brasil não se vive. Para compreender a magnitude deste momento, precisamos analisar o cenário sob dois eixos inseparáveis. Primeiro, a mecânica da onda atual, o que está acontecendo e como se posicionar. Segundo, a estrutura da nossa gestão macroeconômica, como o tripé econômico está sendo operado contra o país e como o câmbio neutro é a chave para a nossa soberania. Esses dois eixos não são paralelos. Eles se cruzam, e é exatamente nesse cruzamento que reside a visão completa do Brasil de hoje. Eixo 1. Como surfar a onda e a implosão offshore. A onda atual é impulsionada por um ciclo de investimentos fundamentalmente diferente daquele vivido entre 2013 e 2010. Se no passado recebíamos dólares especulativos focados em financiar e repatriar lucros rápidos, hoje presenciamos um fluxo massivo de investimento direto estrangeiro, fortemente ancorado na parceria com os países do BRICS e a China. Esse capital vem para desenvolver infraestrutura, transição energética e economia real. Ele vem para permanecer. A consequência matemática dessa entrada maciça de dólares em um país com superávit comercial recorde, projetado em 90 bilhões de dólares, é a valorização acelerada do real. O dólar operando abaixo de R$ 5 não é uma anomalia. É a correção de uma moeda que passou anos artificialmente subvalorizada. Economistas como Robin Brooks e Luiz Stuberger já apontavam o valor justo do real entre R$ 4,40 e R$ 4,50. No entanto, considerando os fundamentos atuais, exportação de petróleo, produção de alimentos para o mundo, matriz energética limpa, um câmbio abaixo de R$ 4 seria apenas o reflexo contábil de um país que o mundo finalmente decidiu precificar corretamente. A armadilha dos apavorados e o short squeeze. Essa correção expôs a fragilidade de quem apostou contra o Brasil. Durante anos, fundos e tesourarias que operam o capital offshore montaram posições alavancadas vendidas em real no mercado futuro. Quando o real rompeu a barreira dos R$ 5, a armadilha se fechou, ativando o mecanismo de implosão em 3 etapas. Primeiro, a chamada de margem. As posições vendidas começam a dar prejuízo, e as corretoras exigem depósitos bilionários para cobrir as perdas. Segundo, a crise de liquidez. Sem caixa imediato, os fundos entram em desespero. Terceiro, o short squeeze cambial. Forçados a zerar suas posições, esses fundos precisam comprar real massivamente. Essa compra desesperada gera uma pressão colossal, empurrando o dólar ainda mais para baixo. É uma espiral. Quem apostou contra o Brasil não apenas perde, mas ao tentar sair, acelera a própria derrota. Como surfar essa onda? A regra de ouro é clara: quem opera sem hedge está jogando roleta russa. Importadores sem proteção cambial ganham margem, exportadores sem proteção sangram. Mas os maiores perdedores são os especuladores offshore que ignoraram os fundamentos reais da economia brasileira e agora pagam o preço de ter apostado contra um país que o mundo inteiro decidiu comprar. Eixo 2. A cegueira do Banco Central e a gestão inversa do tripé. Se o mundo já precificou o valor do Brasil, por que nossa economia interna ainda sofre? A resposta está na forma como o Banco Central do Brasil opera o tripé macroeconômico: câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Atualmente, presenciamos uma gestão inversa. Não se trata de má gestão por incompetência. Trata-se de uma estratégia consciente que beneficia poucos em detrimento da maioria. O Banco Central mantém a taxa Selic a 14,75% ao ano, resultando em juros reais de 10%. Em um cenário de baixo desemprego, inflação controlada pela valorização cambial e entrada recorde de dólares, juros reais de 10% são indefensáveis. Eles não combatem a inflação. Eles geram inflação através do custo financeiro imposto ao setor produtivo. Essa gestão inversa cria uma dupla alavanca perversa. O capital offshore traz poucos dólares, compra muitos reais, devido ao câmbio artificialmente desvalorizado pela volatilidade, e, com esses reais, compra ativos brasileiros a preço de banana na bolsa de valores, além de lucrar com os juros reais estratosféricos.
É um sistema onde o passivo pipoca no Brasil e o ativo cresce no exterior. É a grande fraude contábil legalizada que drena a riqueza do país há décadas. O câmbio neutro como fiel da balança. A solução para desarmar essa fraude contábil legalizada não é abandonar o tripé macroeconômico, é operá-lo a favor do país. O ponto central dessa virada é a adoção do câmbio neutro, a banda cambial nos moldes defendidos por Bresser Pereira. O câmbio neutro exige que o Banco Central atue ativamente, vendendo reservas quando o real está fraco, para proteger o poder de compra do brasileiro, e comprando reservas quando o real está forte, para proteger a competitividade da indústria e acumular munição. Essa gestão reduz drasticamente a volatilidade. Com o câmbio estabilizado, a inflação importada desaparece, tornando os juros reais de 10% completamente obsoletos. A taxa de juros real poderia, e deveria, ser limitada a um teto civilizado de no máximo 2%. Além disso, a gestão soberana exige o rebalanceamento das reservas externas. O Brasil não pode continuar atrelado exclusivamente ao dólar enquanto seu maior fluxo comercial e de investimentos ocorre com a China e o bloco BRICS. Exportar em dólar para a Ásia é, na prática, especular com o câmbio na própria receita. As reservas devem refletir os destinos finais das nossas exportações. Conclusão: a União pelo Brasil Real. A implementação do câmbio neutro e a redução dos juros reais para 2% não são pautas de direita ou de esquerda. São pautas de soberania. O câmbio neutro é o fiel da balança que permite a convivência harmoniosa entre o capital offshore e o capital onshore. Ele elimina o conflito predatório onde o Brasil com Z suga e o Brasil com S sangra. O Banco Central precisa assumir seu verdadeiro papel fiduciário, gerir a moeda em favor do povo brasileiro. O despertar do Brasil já começou no cenário internacional. O capital estrangeiro percebeu. O mundo percebeu. Agora precisamos que a nossa gestão macroeconômica interna desperte para a mesma realidade, garantindo que a riqueza gerada por esta nação fique, finalmente, nas mãos de quem a produz.